Muitas vezes, pequenas perdas, elas representam, elas já confirmam o início de uma ação maligna que vai terminar com ele tirando absolutamente tudo. Jeremias 52, versículo 11. Depois arrancou os seus olhos, o prendeu com correntes de bronze e o levou para a Babilônia. Zedequias permaneceu preso até o dia de sua morte, e por isso ele terminou os seus dias muito mal. Porém, nós vamos fazer uma breve análise do que aconteceu nos últimos dias deste homem. Seus olhos foram arrancados, ele foi preso por correntes, ele permaneceu preso até o dia da sua morte. Se nós fizermos um contraponto em relação à forma como o diabo ele luta contra nós, as formas de atuação, como ele age, quais são os posicionamentos dele, não existe uma diferença muito grande do que aconteceu em relação a este homem. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Cegueira. O tempo todo o inimigo vai trabalhar para nos cegar. Por que isso? Cegos, nós somos conduzidos para qualquer lugar que ele desejar. Existe um texto na Bíblia que diz que aonde não existe visão profética, aonde falta visão, parafraseando, sobra destruição. Existe um texto que diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes. A cegueira nos torna alvos fáceis. Cegos, é mais fácil nós cairmos nas armadilhas do diabo. E quando nós falamos de cegueira, uma das formas que o diabo mais trabalha para nos cegar é tentando incutir dentro de nós mentiras. Quando você pensa que tudo já está perdido, em muitos momentos isso será uma grande mentira. O tempo todo ele trabalha para nos fazer acreditar que não é possível vivermos uma mudança. Esse é um padrão que ele não aconteceu única e exclusivamente aqui. Se nós pegarmos no livro de 1 Samuel, no versículo 11, no capítulo 11, desde o versículo 1, quando o amonita Naás ele veio atacar uma cidade chamada Jabes-Gileade, uma das atitudes que ele queria ter para com aquele povo era retirar o olho direito. Se você não vê, vamos juntos, diga isso comigo por favor. Se eu não vejo, eu caio. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Amarrados. Quando nós somos amarrados, nós perdemos a nossa capacidade de lutar. Qual é o grande problema disso? Uma pessoa que não luta é uma pessoa que não vence. O maligno, ele vai lutar para roubar o nosso poder de ação e de reação. Ele vai lutar para amarrar as nossas mãos. Ele vai lutar para tentar nos prender, nos travar, nos bloquear, nos colocar numa condição aonde nós nos sentimos reféns. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Escravos.
Ele vai tentar nos escravizar em uma realidade que se repete todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Esse rei teve os seus olhos arrancados, as suas mãos amarradas, e ele foi colocado dentro de uma prisão, aonde ele permaneceu, vendo, vivendo, sentindo, assistindo, presenciando as mesmas coisas durante todo o final da sua vida. Por que é tão importante posicionamentos como esse que nós estamos tendo aqui hoje? Quando a notícia de que uma enfermidade ela chegou, nós precisamos sim buscar a ajuda de profissionais capacitados para lidar com aquilo. Quando um processo judicial bate à tua porta, você precisa sim buscar a ajuda, o conselho de advogados competentes. Quando você percebe que a tua empresa está por um fio, perda de clientes, amarrações constantes, você percebe que as coisas estão amarradas ao extremo, você precisa sim buscar a ajuda de alguém que possa te orientar, te ajudar a sair daquele contexto. Porém, existe uma ajuda que é mais importante do que todas essas. Êxodo 3, versículo 19 e 20, diz o seguinte: eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma mão poderosa o force. Por isso levantarei minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagres que farei no meio deles. Então, por fim, vamos juntos, diga isso comigo por favor, o faraó, o que está escrito ali? O Egito, ele foi uma espécie de prisão para a nação de Israel. Por um bom tempo eles permaneceram, viveram acorrentados. E aqui o Senhor deixa muito claro que se não houvesse uma intervenção divina, mudanças não iriam acontecer. Aqui o Senhor confirmou que se uma mão pesada não vier sobre Faraó, não adiantava eles tentarem nada, Faraó não os deixaria sair. Fazendo um contraponto com a nossa realidade, já repararam que tem pessoas que lutam contra determinadas enfermidades? Elas mudam o medicamento, mas o resultado não muda. Elas mudam o tipo de tratamento e o resultado não muda. Muitas vezes elas buscam uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma 10ª opinião e o resultado continua sendo o mesmo. Já repararam que tem pessoas que não importa o que ela tente, ela não consegue prosperar, nada nas mãos dela caminha? Ela troca toda a equipe dela, ela manda meio mundo embora, contrata meio mundo e as coisas continuam a não caminhar. Ela muda a estratégia de trabalho, tenta abordagens diferentes e as coisas continuam a não caminhar. Muitas vezes buscam pessoas de uma certa influência e experiência, fazem o famoso network e as coisas continuam a não caminhar. Por que não? O natural nunca será o suficiente para resolver questões sobrenaturais. O que o Senhor estava anunciando a este povo é que era perfeitamente possível viver mudanças naquela realidade, desde que o Senhor agisse em favor deles. Tem pessoas se desgastando muito, tem pessoas quebrando a cabeça,
se esforçando, lutando, tentando daqui, tentando dali, e tenta de cá, e não entenderam que se não for uma intervenção sobrenatural, os resultados vão permanecer os mesmos. Eu me lembro de conversar com um rapaz, há cerca de uns 2 anos atrás, e ele estava vendendo um determinado imóvel, numa região boa da cidade. Conforme ele foi passando as informações, o endereço, metragem, eu não fui ver com os meus próprios olhos, mas pelo que foi compartilhado comigo, tinha tudo para fluir. E eu perguntei para ele, só a título de tirar da frente, porque eu já sabia que a origem não era essa: o senhor já tentou mudar o profissional para tentar trabalhar a venda desse imóvel de uma forma diferente? Ele falou já, nos últimos 3 anos, 34 vezes. É normal? Pode ser comum, mas eu não posso tratar como normal, eu não posso tratar como natural. A exemplo do que aconteceu com a própria mulher do fluxo de sangue, Marcos 5, versículo 26. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado, vamos juntos, diga isso comigo por favor, e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, vamos juntos, diga isso comigo por favor, piorava cada vez mais. Essa mulher, ela não permaneceu em um estado de inércia. Muito pelo contrário, por 12 anos ela lutou, ela tentou, ela correu atrás, porém ela só viu o seu contexto piorar. Esse não é um exemplo de uma pessoa acomodada. Esse não é um exemplo de uma pessoa que ficou de braços cruzados. Mas aqui tinha ficado muito claro que o que a medicina tinha a oferecer não era o suficiente para tirar ela daquela realidade. E todas as vezes que você direcionar tudo que você tem naquilo que não vai resolver, você só vai esgotar os seus recursos. Recursos podendo ser financeiros, recursos podendo ser a tua integridade emocional, porque depois de tentar uma nova decepção, tenta de novo uma nova decepção, tenta de novo, internamente você corre o risco de colapsar. Essa mulher estava esgotando um recurso extremamente importante, o chamado tempo, e ela só piorava, as coisas não caminhavam. Ela literalmente tentou tudo e acabou perdendo tudo. Porque se era uma questão de ordem espiritual, somente o espiritual poderia resolver. Além da saúde dessa mulher piorar, o estado de pobreza dela só aumentava até que não sobrou nada. Quem aqui já disse aquela expressão? Dinheiro não traz felicidade. Levanta as mãos, por favor. Levanta bem alto, sem timidez. É agora que você tem que ser vulnerável. Vamos lá. A falta do dinheiro, eu não posso deixar de dizer que ela traz muita tristeza, muitas angústias. Você vai passar um bocado de vergonha. Para quem já viveu essa realidade, você sabe do que eu estou falando. Você que entrou dentro de um supermercado e o teu carrinho estava meio vazio, meio cheio. E aí quando você percebeu que as cifras estavam estourando, você começou a tirar algumas compras de dentro do carrinho,
para tentar evitar a vergonha de chegar no caixa e não ter o valor total para poder acertar. É extremamente doloroso, por exemplo, para uma pessoa que está prestes a ser despejada. E se você tem filhos, e se eles são jovens, você pode multiplicar o tamanho da dor, da vergonha e do sentimento de humilhação. Sem dúvida alguma, essa é uma área que o diabo ele vai lutar para atacar. Esse é o alvo principal? Não. Mas ele vai lutar para atacar. Olha o que está escrito aqui no livro de Jó, no versículo 3. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Existem traduções que dizem que ele era o homem mais rico do Oriente. No versículo 11, olha qual é a colocação que o diabo faz para o Senhor: mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Estende a tua mão e toca. O que está escrito ali na sequência? Partes. Tudo. Ele realmente, o diabo tocou em tudo. Sabe por que nós não podemos ignorar pequenas perdas? Sabe por que nós não podemos nos acostumar com aquela história de oscilação entre os meses? Sabe por que nós não podemos tratar como normal a perda de um cliente aqui, a perda de um contrato ali, a perda constante de funcionários, de pessoas, de parceiros, sócios? Muitas vezes, pequenas perdas, elas representam, elas já confirmam o início de uma ação maligna que vai terminar com ele tirando absolutamente tudo. Vai terminar com ele tocando em todos os seus negócios, em todos os seus clientes, tocando em tudo aquilo que te pertence. Quantos aqui, se eu perguntasse, não diriam as seguintes frases: profissionalmente falando, a minha vida nunca caminhou? Quantos aqui não poderiam dizer: os clientes não permanecem? Quantos aqui não diriam: eu chego perto, mas o negócio nunca fecha? Quando parece que vai caminhar, eu volto à estaca zero. Quantos aqui não diriam: eu tenho um mês bom, depois eu tenho meses e meses de dor e sofrimento? Quantas pessoas aqui não poderiam dizer que as dívidas têm sido constantes na sua vida, tanto pessoais, quanto questões de inadimplência em relação ao teu negócio, aos teus produtos? São pessoas que constantemente não te pagam, são pessoas que constantemente não acertam aquilo que devem, são pessoas que muitas vezes acertam uma primeira, uma segunda, uma terceira parcela e depois desaparecem. Quantas pessoas não poderiam dizer, se eu desse a oportunidade de falar, que a tua história está muito parecida com a história do teu pai, da tua mãe? Por exemplo, quem aqui vem de um contexto em que o seu pai, o seu avô, o seu bisavô talvez, eles nunca conseguiram construir algo significativo na vida? A vida deles assim, nunca andou, nunca caminhou. Levanta as mãos por favor. É necessário uma atenção muito grande, porque você pode estar debaixo de uma influência hereditária e não só, pela própria criação para com eles, existe uma transferência também de mentalidade, padrões se repetem. Biblicamente falando, nós vamos passar por processos. Ninguém nasce grande,
Nós vamos subindo, 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 subindo. Porém, as coisas não fluírem não é normal. Se lembram da história de José? Ele não nasceu governador. Ele não nasceu ocupando a posição mais importante do reino. Ele não foi de cara o segundo no comando, só ficando abaixo de Faraó. Mas por onde ele passou, fluiu. Biblicamente falando, por onde ele passou, desde as posições mais baixas, conforme ele foi evoluindo, fluiu. Caminhava. Como escravo, uma posição baixa, caminhou. E ele recebeu muitas coisas. Ele cresceu naquilo. Qual é a ordem natural para aqueles que temem ao Senhor? Flui, eu cresço. Caminha mais um pouco, eu cresço. Mas precisa fluir. Se você não se levanta para quebrar esse padrão, se você não se levanta colocando muita força para romper com isso, talvez você olhe no espelho retrovisor da vida e você vai olhar para trás, vai entender que já se passaram 10, 15, 20 anos e se você comparar o teu estado passado com o teu estado atual, não tem muita diferença, está muito similar. Muitos vão chegar à conclusão que tem vivido um pouco a mais do mesmo ano após ano. Se eu desse a oportunidade de muitos falarem, talvez você diria: existe um histórico grande de falência na minha família. Muitos tiveram a oportunidade de ter muito e todos terminaram sem nada. Tem pessoas que diriam, por sua vez, que de tempos em tempos precisam de ajuda. Tem que pedir dinheiro para terceiros. Tem que pedir ajuda para familiares, pai, mãe, irmão, primo, filho, sei lá. Obviamente, o maior objetivo do diabo não é nos empobrecer, mas sim nos afastar do Senhor. Porém, problemas nessa área da vida acabam desencadeando muitos e outros problemas. Quantas pessoas, por conta da preocupação financeira, eu não vi desenvolvendo problemas de saúde? Quantas pessoas, por conta da falta de crescimento profissional, os desgastes começavam dentro de casa? É guerra, é briga, é contenda, é separação, é divisão. Muitas vezes nós gastamos muito tempo e energia da nossa vida correndo atrás daquilo que parece ser o mais funcional, do que parece ser o mais eficaz. Mas se o problema é de ordem espiritual, esquece. Um consultor, por exemplo, ele não vai dar problema, ele não vai dar jeito em questões de ordem espiritual. Eu preciso deixar algo claro, abrindo um parênteses. Nem todo problema financeiro é de ordem espiritual. Tem problemas que estão ligados a uma má administração. Tem problemas que estão ligados a um desperdício constante de oportunidades. Tem problemas que estão ligados ao fato de pessoas não saberem lidar com gente. Mas aqui, nessa noite, nós estamos falando de questões de ordem espiritual. Se você não entra para vencer, a chance de você perder é muito grande, porque o teu inimigo ele vai entrar na batalha para vencer. Vamos juntos, diga isso comigo por favor, levante a sua voz. O diabo, ele não entra na luta para perder. Então ele vai tocar aqui, ele vai tocar aqui, ele vai tocar aqui, ele vai tirar aqui, ele vai minar aqui, ele vai minar aqui. E muitas vezes, pelo teu excesso de desgaste, vai gerando um sentimento ruim de incredulidade dentro de você, e você se vê fazendo aquilo que depois se volta contra você. E as coisas param de caminhar, e não fluem, e continuam a não caminhar. Marcos 5, versículo 13. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Quem se recorda dessa passagem? Levanta as mãos para mim, por favor. Imagine o prejuízo que esse
dono dos porcos, da manada de porcos, não sofreu. Aqui nós estamos falando de 2.000 porcos. Imagina o susto que aquele homem tomou quando ele saiu e voltou e o que pertencia a ele já não estava mais lá. Sabe por que nós não podemos brincar? De um dia para o outro, muita coisa pode ser tirada de nós. Tem coisas que podem ser tiradas pouco a pouco. Mas se nós não estivermos firmes, como foi falado na semana passada, nesse nível mais alto, ele não vai entrar para brincar, ele vai tirar. A nossa segurança, ela não está no sobrenome que nós carregamos, a nossa segurança não está na conta bancária que nós possuímos, a nossa segurança não está talvez naquele parceiro, naquele sócio que você encontrou, que é uma pessoa que ela é assim, ela é formidável, extraordinária, ela tem experiência, contatos, know-how, tudo isso se perde de um dia para o outro, se não estivermos ligados à verdadeira rocha. Se não estivermos ligados ao Senhor, as coisas vão continuar a se perder, não vão caminhar. Declare isso pela fé com muita força, por favor. Diga isso, chega de prejuízos. Mais forte, diga isso, chega de amarrações. Diga isso, chega de miséria. Diga isso, basta. Em nome de Jesus, isso se encerrará a partir de agora. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Guerras externas, guerras internas, guerras ligadas ao financeiro, familiar, saúde, questões conjugais. Ele faz cessar as guerras. Talvez você não tenha saído ainda de alguns contextos, porque muitos ainda não entenderam o que está escrito no livro de Êxodo. Se não tiver uma mão forte, não vai. Muitas vezes, se nós fizermos um esboço do nosso dia, se nós anotássemos o que fazemos dentro de cada hora do dia, nós vamos perceber que nós nos dedicamos muitas horas a muitas coisas. E muitas vezes com aquilo que é mais importante, ou é sobras, ou é o mínimo do mínimo. Mas uma vez que você entende que vem dele, que depende dele, não é que você vai negligenciar o resto. Você só vai realocar as prioridades. Até porque se você tiver o sim de homens, não necessariamente você vai ter o sim do Senhor. Mas todas as vezes que você tiver o sim de Deus, você terá o sim de homens, eles querendo ou não. Olha por que nós precisamos gastar tempo nisso. Creia nisso, Ele é o Deus que faz cessar guerras. Declare isso pela fé, vamos juntos, libere isso sobre o seu futuro. Diga isso, as minhas guerras, elas vão cessar. Diga isso de novo, diga isso, as minhas guerras, elas vão cessar. A partir de agora, as minhas lutas, elas vão terminar. Desde a semana passada nós estamos falando de ocuparmos esses lugares de cooperadores para com o Senhor. Quando nós cooperamos com o Senhor, nós nos transformamos em geradores de mudança. Falando em geradores de mudança, um rei chamado Ezequias, ele assumiu uma posição extremamente importante perante o reino. Ele realizou uma obra incrível, uma reforma como poucas na Bíblia.
Sabe esse lugar mais alto que nós falamos? Esse homem subiu no lugar mais alto. Ele destruiu todos os postes de adoração, de idolatria. Ele estabeleceu em todo o reino dele ofertas constantes, holocaustos, louvores, cânticos ao Senhor. Foi um homem que ocupou um lugar extremamente importante. Lembra que na semana passada nós falamos? Todas as vezes que você ocupar esse lugar, você será o mais atacado. Todas as vezes que a cabeça estiver agindo, pensando, se posicionando, o mal vai lutar para acertar a cabeça. Por que muitas pessoas não resistem a essa posição? Porque elas são atacadas, pressionadas de todos os lados e elas acabam sucumbindo. Mas nós precisamos resistir. Olha o que aconteceu depois que ele operou toda essa reforma, estabeleceu esse posicionamento elevado. Depois destas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, ele começou a se posicionar. Perceba uma coisa: quando ele subiu o nível, o inimigo já veio até ele. Quando ele começou a mexer no que era importante, as afrontas começaram a chegar. Quando ele começou a ajustar o que precisava ser ajustado, quando ele começou a levantar as suas mãos, rapidamente os inimigos começaram a sitiar aquela região. Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também, vamos juntos, diga isso comigo por favor. Levantou também, o que está escrito ali? Mas precisa disso tudo? Muitas vezes nós entramos nessa linha de questionamento. Gente, entenda uma coisa: se você não defende o teu reino, se você não defende a tua casa, se você não defende o teu casamento, se você não defende a tua empresa, mesmo que ela não seja sua, mas o seu lugar de trabalho, se você não defende aquilo que pertence a você, não espere que outro vai fazer, porque ele não vai fazer. Imagina o nível de foco desse homem. Ele primeiro restaurou a muralha, fortificou, depois ele construiu uma segunda muralha. Será que ele estava interessado em manter tudo firme, seguro, ali no que pertencia a ele? Aqui diz que ele se animou. Quando aqui diz se animou, está diretamente ligado às batalhas do coração. Tem pessoas que quando ouvem que Senaqueribe está chegando, elas se lamentam. Mas se você é a cabeça e você entra numa zona onde você vive prostrado, se lamentando, tem muita coisa em jogo. Não é só você, não é só sua vida, é quem depende de você, é quem trabalha com você, é quem vive com você 24 horas por dia. Para quem ocupa esse lugar de cabeça, não tem margem para o desânimo. Se você desanima, você perde. Se você desanima, muitas coisas importantes serão tiradas de você. Foi fácil saber que os inimigos estavam chegando? De maneira alguma, como não é. Tem notícias que quando chegam até nós, gente, tem coisa que não é fácil. Ninguém precisa me dizer. Tem notícias que mexem conosco. Roubam a paz do nosso coração. Nos colocam num contexto de preocupação. Mas eu não posso me permitir abaixar as minhas mãos, porque se eu abaixo as minhas mãos, se eu não reajo, se eu não combato, o prejuízo é meu. Se eu não me levanto, quem sai perdendo sou eu. Aqui tem um homem que quando ele ficou sabendo que os inimigos estavam sitiando, ele já correu e começou a cercar.
Para quem é cabeça, a tua margem de descanso vai ser menor do que todas as demais pessoas da sua família. Tem coisas que talvez muitos vão estar fazendo, mas você, por ocupar esse lugar, esse nível elevado, por estar no nível alto, você não vai poder fazer, você não vai poder ceder. Levantou também outra muralha por fora, fortificou Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra à frente do povo, e reuniu-os à praça, junto ao portão da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda essa multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Olha o quanto isso é forte. Os inimigos eram fortes? Sem dúvida alguma. Mas olha a visão desse rei: conosco está alguém que é maior do que aquele que está com eles. Diante das batalhas da vida, esse deve ser o seu posicionamento. Comigo está aquele que é maior do que aquele que está chegando na forma dessa enfermidade, na forma dessa divisão, desse divórcio, problemas judiciais, problemas familiares, problema com filhos, notícias desesperadoras. O que está comigo é maior. Bata no teu peito, diga isso: aquele que está comigo é muito maior do que os meus inimigos. E olha que incrível a declaração que esse homem fez: com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus. Não por força, nem por violência, mas pelo teu Santo Espírito. Se coloquem de pé todos, por favor. Para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. A cabeça dá o comando, o corpo dá a resposta. A mente chama, o corpo obedece. Muitas vezes nós podemos entrar num estado de intolerância naquele dia que é um dia mau, e nós ficamos esperando muitas vezes o apoio de fora, esperando que pessoas se posicionem. Nós podemos entrar num estado de conflito com o nosso próprio cônjuge, mas tudo eu, mas só em mim. Quando você vai fazer alguma coisa? Até quando eu vou ter que ficar esperando? Entenda uma coisa: se você é a cabeça espiritual do lugar, você anima o corpo, você fortalece, você dá o apoio. Sinceramente, eu tenho um relacionamento muito ajustado com a Catarine, mas eu não espero que ela seja a força quando eu estiver no momento de fraqueza, porque eu sei qual é o lugar que eu tenho que ocupar. Eu fortaleço, eu levanto, eu aguento, eu resisto. Se ela não tiver com muita força, eu coloco força por mim, por ela. Porque basta muitas vezes a minha reação ser a correta, ela entra no embalo. Muitos ainda não compreenderam que a mudança que você deseja ver nas pessoas que estão ao seu redor vai partir do mesmo lugar, de você, e não é da tua cobrança, mas sim do teu posicionamento. Ao invés de você se queixar dizendo: mas e aí, vou sozinho? Influencia a pessoa pelo comportamento. Por que eu acho importante fazer essa ressalva? Hoje estamos todos nós aqui juntos. Na hora que nós orarmos, o negócio vai pegar fogo.
Estamos juntos, sinceramente. É mais fácil orar quando tem muita gente orando. Você entra no embalo, você entra no clima, vai embora. É um concordando com o outro. Mas muitas batalhas que nós vamos enfrentar, você vai estar lá na tua casa, você vai estar no teu trabalho, sozinho. Não vai ter essa mesma atmosfera, mas aí você é o responsável por criar a atmosfera de esperança, de fé, de vitória. É você o responsável por levantar o ânimo daqueles que estão junto com você. Se tem alguém enfermo e não é você, é alguém da tua família, é você que tem que levar a esperança para essa pessoa. Não fulano, não, vamos lutar junto. Vamos lá, vamos passar pelo que tiver que passar, mas nós estamos juntos e vamos vencer essa batalha. Ah, mas a medicina está falando que não tem jeito, não tem cura, não tem conversa, a última palavra vem de Deus. Não é a força da carne que determina, é a força do Espírito. Ah, mas eu estou prestes a perder a minha casa, perder o meu carro, busca e apreensão, a minha empresa está prestes a fechar, está prestes a falir. Se levante, vamos juntos, vamos vencer, vamos combater. Você só tem que acreditar. Acredite no impossível, ele acontece. Acredite. Talvez muitos aqui até perderam o estímulo por conta de tentativas frustradas. Tentaram e nunca obtiveram êxito, ou pelo menos o resultado que esperavam ter. E aí o que você faz? Se levanta e continua lutando. Nas últimas semanas chegaram tantos testemunhos lindos para nós, testemunhos incríveis, situações irreversíveis sendo revertidas. Eu adoraria dizer que é fácil, nunca é. Se for fácil, possivelmente você está na direção errada. Mas a Bíblia nunca nos apresentou um caminho de facilidade, mas um caminho de vitórias. Diga isso para você no seu lugar. A partir de hoje, eu tenho a certeza que tudo será diferente. O que é de ordem espiritual vai ser resolvido nessa noite, e a partir de amanhã eu viverei grandes diferenças. Lembra que na semana passada nós falamos, você se posiciona, do outro lado também vai haver um posicionamento? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Depois que Ezequias começou a se posicionar, uma carta foi enviada para ele. Pegue seu impresso, por favor. Sabe o que estava escrito na carta? Quem aqui já foi ameaçado por alguém? Levanta as mãos, por favor. Tinham ameaças naquela carta. A carta enviada dizia assim: não adianta lutar, não vai dar certo. Não acreditem no Deus de vocês. A primeira batalha é a batalha do psicológico. Se o inimigo tem acesso ao teu psicológico, ele tem acesso às tuas crenças. Se ele tem controle sobre o que você acredita, acabou, ele te direciona para onde ele quiser. Já te cegou nisso. O inimigo disse: todos aqueles que tentaram lá atrás, todos foram derrotados. Nenhum dos deuses deles puderam fazer coisa alguma. Intimidando, apertando. Sabe o que Ezequias fez? Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. Esse é o primeiro ato profético que nós vamos fazer hoje.
Quando a notícia chegou, quando a carta chegou, ele não correu para compartilhar com o A, com o B, com o C, com o D. A primeira pessoa que ele foi compartilhar era com quem poderia resolver. Ele não pegou o WhatsApp e fez assim: miga, sua louca, você não sabe o que está acontecendo comigo. Não foi isso. Quando ele se deparou com aquele cenário, ele colocou diante do Senhor. Você sabia que se o teu coração estiver alinhado, uma das coisas que o Senhor mais deseja é uma vida de dependência? E sabe o que revela a dependência? O primeiro lugar para onde você corre, seja nos momentos bons ou ruins. Eu sou uma pessoa que, sinceramente, eu faço uso da oração constantemente. Eu amo orar. Eu oro para sair de casa, eu oro para voltar. Gente, eu acabo de treinar, eu saio da oração, eu saio da academia agradecendo. Obrigado por ter sobrevivido, Senhor. Eu oro para comer, eu oro para dormir. E sabe qual que é um dos motivos? Sabe qual que é uma das principais funções da oração? No domingo vocês ouviram o bispo dizendo: a palavra toca o teu coração, a oração toca o coração de Deus. Mas uma das principais funções da oração, ela é um instrumento é uma ferramenta de dependência. Porque quando você para orar, é como se você estivesse dizendo: Senhor, eu não posso nada, estou colocando nas tuas mãos, porque o Senhor pode tudo. Segunda Crônicas 32:20 diz assim: então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. O rei Isaías, reis e rainhas, e os profetas, os homens e mulheres de Deus. Por isso, neste momento, obreiros, eu vou pedir o favor de vocês: entrem no meio das fileiras. Quanto mais dividido estiver, melhor será. Como se você estivesse mesmo na condição de um membro. Eu gostaria que vocês saíssem do lugar de vocês e comecem a se enfiar no meio das poltronas, no meio das fileiras. Olha o quanto isso é importante, olha o quanto isso é forte. Eles oraram juntos, o rei e o homem de Deus. Olha por que nós temos que estar juntos. Eu com vocês, vocês conosco, vocês com quem estiver aqui na noite que vocês estiverem, no domingo, na tarde, na manhã. Eles oraram juntos, dividindo a mesma batalha, juntos, um fortalecendo ao outro, juntos, um apoiando ao outro naquele momento. Com seus olhos fechados neste momento, eu gostaria que neste momento, antes de eu orar por você, você começasse a dizer ao Senhor: meu Pai, eu faço do Senhor a minha força, eu faço do Senhor a minha fortaleza. O Senhor é o meu socorro, bem presente na angústia. O Senhor é o alfa, o ômega, o governante, o dominador sobre todas as coisas. Meu Pai, eu não posso nada. Se hoje, até esse momento, você não falou ao Senhor o quanto você depende dEle, fale a partir de agora. Comece a dizer: meu Pai, se eu pudesse fazer alguma coisa, eu já teria feito há muito tempo. Se eu pudesse mudar, meu Pai, esse resultado, eu já teria mudado há muito tempo. Eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode, e eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio que o Senhor vai realizar, eu creio que o Senhor vai fazer o impossível acontecer na minha vida. Eu gostaria que neste momento, obreiros, comecem a orar com a igreja, comecem a declarar junto com eles, comecem a liberar palavras de poder, comecem a liberar palavras de vitória, e comecem a dizer: a partir de hoje, o nunca mais, Ele vai se manifestar na vida da igreja do Senhor. A partir de
hoje, milagres vão acontecer. A partir de hoje, reviravoltas vão acontecer. Chega de derrota, chega de humilhação, chega de vergonha, chega de tristeza. Ah, Senhor, nós fazemos uma grande corrente neste momento. Nós estamos clamando, nós estamos orando, nós estamos realizando, meu Pai, esse ato profético, crendo que o Senhor vai realizar, meu Pai, o impossível na nossa vida. O poder maior está do nosso lado. Diga isso a Ele: o poder maior, Ele está do nosso lado. O poder maior, Ele está do nosso lado. O poder maior, Ele está conosco. Levanta. Você é o rei Ezequias da tua casa. Você é o rei Ezequias da tua família. Se você não tiver ânimo, se você não colocar força, não é o outro que vai colocar. Creia, Deus vai estabelecer grandes mudanças na sua vida. Se coloque nessa posição de um gerador de mudanças. Você é um gerador de mudanças. Por intermédio da tua vida, Deus fará coisas incríveis. Ele vai realizar feitos extraordinários. Ele vai te levar a um lugar de vitória. Ele vai curar o teu destino. Ele vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Creia no poder dele. Ele vai realizar. Ele não vai te deixar no lugar onde você se encontra hoje. Ele vai te levar a um lugar de mudanças. Ele vai te levar a um lugar mais alto. Você vai sair dessa. Não duvide no teu coração. Você vai sair. Deus vai te tirar dessa realidade. Ele vai tirar você dessa realidade. Ele vai tirar você dessa realidade. Prossiga sempre em frente, sempre olhando para Jesus. Pegue o teu impresso e coloque diante dos teus olhos. Cada uma dessas situações que foram colocadas aí, hoje elas podem representar uma afronta na tua vida. Eu gostaria que você começasse a ler aí no teu lugar. Comece a dizer: Senhor, nunca mais eu terei que passar por esse tratamento de novo. Senhor, nunca mais eu vou ser internado no quarto de hospital. Eu nunca mais eu vou viver esse histórico constante de enfermidades. Eu nunca mais, a partir de hoje, esse histórico de depressão, ele vai desaparecer da minha vida. Esses problemas emocionais, eles não vão me acompanhar. A partir de hoje, eu nunca mais vou sofrer com maldições de influências hereditárias. A partir de agora, eu vou ver mudanças acontecendo. Nunca mais a divisão, a separação, problemas familiares vão reinar dentro da minha casa. Nunca mais, a partir de agora, esses problemas financeiros vão se encerrar. A partir de agora, essas dívidas vão desaparecer. A partir de hoje, esses vícios que têm me acompanhado, eles vão cair por terra. A partir de hoje, continue lendo, continue declarando. A partir de hoje, essa vergonha, ela vai cessar, ela vai cessar, ela não vai me acompanhar. A partir de hoje, mudanças incríveis, elas vão acontecer na minha vida. A partir de hoje, viradas incríveis vão acontecer. Não pare de lutar. Profeticamente, pegue o teu impresso e direcione ao Senhor e comece a declarar com a força da sua alma: meu Pai, nunca mais isso vai acontecer na minha vida. Nunca mais essa situação vai me acompanhar. Nunca mais eu vou viver essa repetição de histórias. Nunca mais tudo aquilo que eu coloquei nesse impresso vai me acompanhar. Isso vai cessar agora. Essas guerras, elas vão cessar agora. Essas batalhas, elas vão se encerrar agora. Elas não vão me acompanhar. Chega, chega, chega. Começa a dizer: em nome de Jesus, eu estou colocando um basta nisso. Em nome de Jesus, eu estou colocando um basta nessa situação. Ah, Senhor, do Senhor virá a minha justiça, do Senhor virá a minha vitória, do Senhor vai sair a mudança da minha história. Eu ajo pela minha fé, eu me posiciono pela fé, eu faço esse ato profético, assim como o rei Ezequias, e eu declaro: mudanças vão acontecer. Creio no que você está falando. Eu creio que o Espírito do Senhor, ele passa de poltrona em poltrona, de fileira em fileira. Ele passa levando os teus problemas embora. Ele passa estabelecendo mudanças. E hoje mudanças vão acontecer. Se Deus é contigo, se levante
Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: visto que você fez uma oração a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Pelo caminho por onde esses problemas vieram, por eles vão voltar. Olha qual foi a resposta para a oração daquele homem: pelo caminho que eles vieram, eles vão voltar. Pelo caminho que eles vieram, eles vão voltar. Se a enfermidade chegou, se existe uma porta de entrada, diga isso: se existe uma porta de entrada, existe uma porta de saída, e vai sair. Olha qual foi a resposta. Olha o quanto esse posicionamento foi ousado e gerou grande poder. O problema chegou, mas por onde ele veio, ele vai embora. Olha o que o Senhor disse na sequência: mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor dos exércitos. Troca a palavra cidade, coloque a tua casa, tua família. Nesta casa não entrará, nesta família não entrará, nesta empresa não entrará, na vida dessas crianças não entrará. Começa a dizer: na minha casa não vai entrar, no meu condomínio não vai entrar, no meu casamento não vai entrar, na minha saúde não vai entrar, na minha empresa não vai entrar, na minha conta bancária não vai entrar, no meu nome não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar. Eu creio, Senhor, não vai entrar. Pelos caminhos que esses problemas vieram, eles vão embora, eles vão desaparecer, eles não vão acompanhar o teu povo, eles não vão acompanhar a tua igreja. E não há inferno Creia nisso. que possam impedir o poder da tua palavra, o fluir da tua vontade, Deus. E não há cadeias que Feche os seus olhos. Em nome de Jesus, Senhor, vai passando com teu sangue sobre a vida dela. O sangue de Jesus tem poder, do alto da cabeça à planta dos pés da vida dela. Eu quero quebrar neste momento toda a influência hereditária, toda a influência maligna que tem pegado de geração em geração, todo demônio que tem trazido pobreza, amarração. O financeiro dela não caminha, a empresa dela não cresce, as coisas não frutificam, os resultados não estão chegando. Eu quebro agora. Eu ordeno, vai desalojando agora. Eu ordeno, vai desalojando agora. Toda a influência que tem lutado para amarrar, para trazer ela para o nível de pobreza constante. Toda a influência maligna que tem lutado para amarrar os caminhos dela, que tem impedido que as coisas caminhem, que ela realize grandes vendas. Todo o mal que está parado na porta da empresa dela, toda atuação maligna que está dentro da empresa dela, eu ordeno, eu quebro, eu cancelo. Eu destruo, eu desfaço agora. Diga isso comigo, por favor. Em nome de Jesus, toda a carga demoníaca que agiu no meu financeiro, no meu profissional, até o dia de hoje, eu ordeno: sai,
sai e sai. Toda amarração, toda a influência que fez com que ela permanecesse estacionada nessa mesma condição, todo mal que cercou ela até esse dia de hoje, ela nunca caminhou, a vida nunca saiu do lugar, até hoje ela depende e precisa de ajuda. Espíritos malignos que têm promovido essa vergonha, essa humilhação, não é um pedido, eu estou ordenando. Diga isso comigo, em nome de Jesus, eu ordeno, em nome de Jesus, saia, saia e saia. De uma forma profética, se você tiver algo que representa a sua vida profissional, pegue nas tuas mãos, por favor. Se é o teu celular, se você trabalha com celular, pegue ele. Se é a tua chave do carro, se você tem algum documento, se você tem algo no teu celular, pegue nas tuas mãos neste momento e comece a liberar palavras de poder sobre esta área da sua vida. Fale, aquilo que nunca caminhou, a partir de agora vai caminhar, a partir de agora eu vou frutificar, a partir de agora eu não vou viver tendo que mudar de casa em casa, porque eu não estava conseguindo pagar. A partir de agora, chega de pedir emprestado. A partir de agora, eu vou viver uma grande mudança. Eu estou gerando grandes mudanças neste lugar. É um novo tempo. Libere palavras de poder. Abençoe a tua vida profissional. Abençoe a tua vida financeira. Comece a declarar. Comece a declarar. Comece a declarar. Nada que possa impedir o teu poder. Creia, creia, creia. Se existir alguma amarração, ela caiu por terra. Tem caminho livre para a bênção. Declare o que vai acontecer na sua vida de agora até dezembro. O que vai acontecer até o final do ano? Quais são os números que você vai bater? Quais são os resultados que você vai bater? Qual é o teu salário? Quem é a tua fé? Tem fé para dizer qual será o teu salário? Qual será o teu ganho? Porque se algo amarrava, ele não permanece, ele saiu. Então é o teu momento, é a tua hora, é o momento de romper, é o momento de avançar, é o momento de progredir, é o momento de ir além, é o momento de romper, é o momento de crescer, de viver uma grande virada, uma grande transformação. E não há inferno que possa impedir o poder da tua palavra, o fluir da tua vontade. Olhe para cá um instante, por favor. Então, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. De manhã, quando o restante se levantou, lá estavam todos aqueles cadáveres. Já parou para pensar? De uma forma natural, quantos homens seriam necessários para enfrentar um exército de 185 mil pessoas? Fortes, capazes. 2, 3, 4, 5 vezes mais esse número. O Senhor enviou um anjo. E esse grande rebuliço aconteceu. Sabe por que você tem que buscar o favor do Senhor, fazer dele mesmo a prioridade na sua vida? Para quem luta por alguém que você ama, para reajustar algumas coisas, mudar algumas coisas, não importa o quanto você massacre a pessoa com cobrança, talvez você nunca tenha êxito. Se o Senhor mandar um anjo e o anjo fizer assim, a Bíblia diz que Deus muda corações. Já parou para pensar pessoas que têm gastado rios de dinheiro com tratamento e não resolve por nada? Se ela fizer talvez uma contagem de tudo aquilo que ela gastou por conta de tratamento, medicamento, comprimido,
injeção daqui, injeção dali, médico aqui, tem que fazer viagem, porque muitas vezes aqui em Rio Preto não tem o profissional capaz naquela área. O Senhor envia um anjo, toca na pessoa e a pessoa é curada. A justiça nesse país é rápida ou é lenta? É lenta e falha, para piorar. Quer ver um negócio? Uma pessoa compartilhou comigo que ela tinha um processo judicial que estava paralisado desde 2008. Nós estabelecemos um propósito de oração numa segunda-feira. Terça-feira, nas primeiras horas... Terça-feira, nas primeiras horas do dia, ela foi informada que o processo começou a caminhar. Já parou para pensar que o que o advogado não conseguiu fazer, talvez, em relação ao juiz naquela causa judicial, o Senhor envia o teu anjo, ele toca lá e o Senhor diz: esse é para ontem, faça justiça. Mudanças acontecem? Aqueles que têm alguma batalha ligada a questões de saúde, se identifiquem, por favor, mesmo que não seja você, talvez você está aqui, mas você tem alguém que é enfermo, um familiar, levante as suas mãos, por favor, fique com as suas mãos erguidas, bem erguidas, por favor, bem alto. Eu vou pedir para que os obreiros, principalmente o batalhão da cura, se dirijam até cada uma dessas pessoas. Você vai orar junto com elas. Se ela te der a liberdade, se você se sentir confortável, fale para esse obreiro, fale para esse pastor qual é a condição, qual é a realidade, qual é o contexto, e ele vai concordar com você. Podem se dirigir. Tem pessoas aqui na frente com as mãos levantadas, tem várias pessoas, vá até eles, não deixe ninguém se oração, e nós vamos declarar. E os demais, talvez vocês não tenham essa batalha, mas mais uma vez eu peço a ajuda de vocês, virem as suas mãos, se dirijam, se direcionem para a igreja e me ajude a orar por essas pessoas, e comece a declarar: a partir de agora você está curado, a partir de agora você está curado, a partir de agora vocês estão curados, sejam curados agora. Senhor, basta uma palavra, e a enfermidade vai desaparecer. Basta uma palavra e a enfermidade, ela não vai resistir. Meu pai, a mulher do fluxo de sangue, ela permaneceu naquele mesmo contexto por 12 anos, mas o milagre aconteceu quando o poder do Senhor se manifestou na vida dela. Então eu declaro: seja curada agora. 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 Seja curada agora. Vai, Espírito Santo, eu peço, Senhor, vai curando, vai libertando. Meu Pai, essa enfermidade, ela vai desaparecer. Ela não vai acompanhar, 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 não vai acompanhar. Essa enfermidade, ela não vai acompanhar. Ela vai desaparecer a partir de agora. Ela vai desaparecer a partir de agora. Ela vai desaparecer. Essa enfermidade, ela vai desaparecer. Ela vai desaparecer. Essa enfermidade não vai te acompanhar. Senhor, passe com teu sangue sobre a vida dela, passe com teu sangue, meu Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés da vida dela. Eu declaro: seja curado agora, seja curado, seja qual for a enfermidade, seja curado. Vocês que nos acompanham por essa transmissão, sejam curados agora, sejam curados agora. Eu declaro pela fé, em nome de Jesus. Mas hoje podemos viver. Prestem atenção, por favor. Nós já estamos perto de encerrar. Nós vamos para o nosso último ato profético. Sinceramente, quando nós fizemos isso hoje cedo, conforme as pessoas se posicionavam, não era por conta de oração não, viu? Eu me arrepiava inteirinho, porque eu acredito naquilo que é feito com fé. Eu acredito que quando você faz algo, crendo no poder do Senhor, com as intenções e motivações corretas,
é impossível não acontecer. Eu acredito dessa forma. Eu creio nisso. Jeremias 51, 60 diz assim: Jeremias havia registrado num rolo todas as calamidades que viriam em breve sobre a Babilônia. Todas as palavras escritas aqui. Jeremias disse a Seraías: quando chegar a Babilônia, leia em voz alta tudo que está neste rolo. Quando tiver terminado de ler o rolo, amarre-o a uma pedra e jogue-o no rio Eufrates. Em seguida, diga: da mesma forma, a Babilônia e seu povo, vamos juntos, diga isso comigo por favor, afundarão e nunca mais se levantarão. O que eu vou pedir para que vocês façam? Mas eu quero que você faça de uma forma muito consciente e crendo mesmo que é um ponto final. O Senhor disse a Jeremias, e Jeremias disse a Seraías: leia, fale em voz alta. Depois que você tiver lido, amarre uma pedra. Alguém trouxe pedra? A pedra eu esqueci. Não, é melhor não, né? Nós não temos uma pedra. Mas depois que você fizer a leitura, você vai amassar. Nós não temos um rio Eufrates, mas essa arca é o rio Eufrates. Você já terminou de ler, você vai sair do seu lugar. Eu vou pedir para que esse versículo fique projetado aí para vocês, Jeremias, isso. E na hora que você for jogar aqui dentro desta arca, você vai dizer, ou melhor, já venha no corredor, dizendo: nunca mais afundarão e nunca mais se levantarão, afundarão e nunca mais se levantarão, afundarão e nunca mais se levantarão. Olha que incrível. O Senhor disse, foi falado, foi feito e aconteceu. Lembra? Semana passada nós lemos: o Senhor confirma os passos dos bons. Se prepare, porque essa é a última leitura que você vai fazer em relação a esses problemas. É o último contato que você vai ter com cada uma dessas situações. Comece a dizer aí no teu lugar mais uma vez: nunca mais eu vou ter que passar por essa situação, nunca mais isso vai se repetir, eu nunca mais terei esse tipo de resultado, eu nunca mais vou sofrer esse tipo de perda. E assim que você for terminando, já pode sair do seu lugar e você vai jogar aqui dentro dessa arca: eu fiz o meu e eu já vou fazer isso agora. Afundarão e nunca mais se levantarão, afundarão e nunca mais se levantarão. Diga isso: afundarão e nunca mais se levantarão. Diga isso com muita força, creia: vão afundar e não vão se levantar. Afundarão e não se levantarão, afundarão e não se levantarão. Eu creio, Senhor, eles afundarão e não se levantarão. Diga isso pela fé, creia, creia, creia nas tuas palavras, creia naquilo que você está dizendo, creia no poder do Senhor, creia. Preciso mais temer, estou firme na promessa que tudo podes fazer. Diga isso pela fé. É um ponto final, é um ato profético. Afundarão e não se levantarão, afundarão e não se levantarão. Vão afundar agora e eles não vão se levantar mais. Afundarão e não se levantarão. Eles vão afundar e não vão se levantar. Vão afundar e não vão se levantar. Vão afundar. Diga isso, não fique de boca fechada, declare pela fé. Chegou o dia em que você vai sepultar, você vai enterrar esse problema. Ele não vai te acompanhar, ele não vai te acompanhar. Afundarão e não se levantarão. Eles afundarão e não se levantarão. Eles vão afundar e não vão se levantar. É uma vitória definitiva, é uma mudança de história, é uma cura no teu destino, é uma transformação completa. Afundarão
e não se levantarão. As dívidas vão afundar e elas não vão se levantar. A enfermidade, ela vai afundar e não vai se levantar. A dor, a vergonha, ela vai afundar e ela não vai se levantar. Problemas financeiros vão afundar e não vão se levantar. Problemas conjugais afundarão e não se levantarão. Problemas com os filhos afundarão e não se levantarão. Eu creio, vão afundar, não vão se levantar. Vão afundar, não vão se levantar. Vão afundar, não vão se levantar. Não vão se levantar. Esse problema cai por terra. E a tempestade faz acalmar. Derrubo gigantes que me cercam. Deus é Deus de milagres. Creia nisso. Creia. Creia. É um ponto final. Deus está curando o teu destino. Ele está mudando a tua história. Ele está te tirando da posição mais baixa. Você que esteve por baixo, Deus te levanta. Ele te levanta agora. Ele te levanta neste momento. No Espírito do Senhor, Ele se apodera da tua vida e começa a te colocar no lugar que você nasceu para ocupar. Ele te tira do pó e coloca sentado em meus príncipes. Ele coloca você em posições de alta relevância. Ele muda a tua história. Ele cura teu destino. Ele faz. Ele está fazendo. Creia. Diga isso pela fé. Posso. Declare isso pela fé. Louve a Ele. Declare isso pela fé. Eu tudo posso. Minha força vem de ti. Declare isso pela fé. O Senhor vive em mim. Sei que tu podes abrir o mar. E a tempestade faz acalmar. Derrubo gigantes que me cercam. Eu sei que comigo está. Sei que tu tens todo o poder. Eu não preciso mais temer. Quando saírem por aí, vamos juntos, faça essa leitura comigo, por favor. Quando eu sair por aí, procurando os meus antigos adversários, eu não vou achar ninguém, não haverá sinal deles, nem mesmo uma lembrança. Senhor, eu peço, hoje nós estamos sepultando esses problemas. A partir de agora, meu Pai, mudanças vão acontecer. Desse momento em diante, meu Pai, ela está livre disso. Esse nunca mais é real. Ele se confirma, ele se concretiza na vida do teu povo. Eu declaro, você vai procurar o que você jogou aqui, mas você não vai encontrar porque está afundando e não vai se levantar. Eu declaro pela fé, você vai procurar o que você jogou aqui, mas você não encontrará, você não vai encontrar, porque vai afundar para não se levantar. Diga isso, vai afundar para não se levantar. A partir de hoje, tudo muda. Repita comigo, eu concordo com essa oração. Eu ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus.